para servi-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo. Por isso te bendizemos e erguemos mãos santas nessa noite, para magnificar o seu santo nome. Você pode erguer o mais alto que você puder as suas mãos e dizer que Ele é maravilhoso, 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 maravilhoso. Vamos cantar mais uma vez esse trecho, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Diga, diga, maravilhoso. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Mais uma vez, maravilhoso. Maravilhoso, admirável. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável Do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Glória a Deus, aleluia. Queridos, obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Assente-se, por favor. Queridos, que alegria para mim estar com vocês nessa noite. O meu coração está cheio de expectativas sobre tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco. Como eu venho estudando essa semana sobre essa bendita esperança, meu coração se encheu de alegria e coisas começaram a vir da parte do Senhor para que eu possa compartilhar com vocês nesse exato momento. Mas antes, eu não poderia deixar de agradecer ao João pelo convite. Muito obrigado. Obrigado a todos também que me receberam tão bem. É tão bom, né, gente, estar num lugar como este, né? A verbo da vida, de fato, é diferente. É maravilhoso estar aqui, servindo ao Senhor juntamente com vocês. Queridos, quando eu pensava sobre a bendita esperança, o Espírito Santo começou a falar algo no meu coração. Então, como se fosse um subtítulo, começou a nascer uma inspiração que veio da parte dele, fazendo com que eu pudesse observar pelas Sagradas Escrituras e compreender a maneira como nós estamos vivendo, ou a maneira como nós estamos tratando aquilo que o Senhor nos confiou. É óbvio que quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, quando ali analisamos o texto de Jeremias no capítulo 1, do versículo 5, é evidente que a Bíblia nos mostra que cada um de nós nasceu com um propósito, fomos chamados desde o ventre. Há uma designação da parte do Senhor, há um ofício, há uma missão, há um propósito a ser exercido por cada um de nós. E a minha pergunta é: como estamos tratando o que nos foi confiado? Como estamos administrando aquilo que o Senhor nos confiou? Então, à medida que eu orava, lia, relia os textos sagrados, o Espírito Santo me conduziu a uma parábola bem conhecida. E eu gostaria de ler esse texto com vocês, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo de número 14. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Você pode abrir aí o texto sagrado, por gentileza, vamos ler juntos. É uma passagem muito importante e eu creio que nós vamos aprender muito a respeito daquilo que o Senhor quer compartilhar nesta noite. Mateus 25, 14, quem encontrou? Pode dizer amém? O texto bíblico vai dizer: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Você pode repetir? Imediatamente. Mais uma vez, imediatamente. Investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento,
afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Pai, essa é a sua palavra, nós agradecemos por ela, porque é viva e eficaz. Declaramos que os nossos ouvidos estão abertos e sensíveis para discernir aquilo que o Espírito quer compartilhar conosco nessa noite. Nós nos rendemos à liderança e nos submetemos ao agir do Espírito Santo. E declaro, Pai, que essa palavra trará frutos extraordinários em nossas vidas, Pai. Nenhum impedimento, tudo fluindo de forma perfeita, nenhuma limitação da minha parte no que diz respeito a comunicar essa palavra, porque conto com a sua graça. E eu creio que a mesma será confirmada em nossos corações por meio do agir sobrenatural do Senhor. Por esta razão, nós te agradecemos nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: essa parábola, quando nós olhamos atentamente para tudo aquilo que foi dito por Jesus, você vai ver que essas palavras foram mencionadas por ele no Sermão do Monte. E aqui eu já quero deixar uma atividade para você em casa. Leia por gentileza os capítulos 24 e 25 de Mateus. Você vai ver tantos ensinamentos extraordinários, os quais Cristo compartilha com todos. Porém, quando nós olhamos atentamente a partir do versículo 14, quando ele traz essa analogia, o que eu e você precisamos estar atentos é que Jesus está trazendo aqui indícios relacionados à sua vinda. Ele está falando de coisas que ainda acontecerão, ele está falando sobre o seu retorno, sobre o seu regresso. Só que eu quero chamar a sua atenção que a proposta de Cristo aqui não é apenas dar ênfase à sua volta, mas principalmente o foco dele é fazer com que aqueles que o ouviam se conscientizassem da importância que eles deveriam dar a tais palavras, para que as mesmas pudessem servir de elemento balizador para a sua conduta desde então. Ou seja, em outras palavras, o que o texto está dizendo: há um modo pelo qual o Senhor espera que eu e você vivamos, em conformidade com aquilo que nos foi confiado, em conformidade com aquilo que nos foi atribuído. Por isso Jesus aqui não está falando apenas que ele vai voltar, mas ele está trazendo ensinamento sobre como eu e você devemos viver, como eu e você devemos nos comportar, como eu e você devemos administrar tudo aquilo que ele nos confiou até que ele venha. Por isso que Jesus aqui vai trazer termos que foram inseridos por ele com o intuito de chamar a nossa atenção. Termos como fidelidade, discernimento, perseverança e vigilância. Então, quando nós analisamos esses textos ou esses termos no original, aqui o que Jesus está dizendo é: eu estou falando para que vocês vivam de forma ativa, eu estou falando para que vocês vivam de forma que produzam frutos, eu estou dizendo para que vocês vivam uma vida em conformidade com aquilo que vocês receberam do alto. Ou seja, ele está falando sobre uma atenção que deve ser dada a tudo que foi confiado. E essa consciência, ela molda a nossa maneira de viver, porque ela traz consigo um senso de responsabilidade, queridos. Porque quando no versículo 14 nós encontramos aqui a expressão confiou-lhe os seus bens, eu quero que você entenda que isso não está falando apenas de uma posse ou de algo que nos foi dado. Esse texto ou esse termo, essa expressão, ela está falando de uma entrega intencional da parte de Deus. Ou seja, aquilo que foi designado a você foi feito de forma intencional. Ou seja, o seu propósito, o seu chamado não é fruto do acaso, não ocorreu de forma acidental. Deus designou você, Deus designou a mim, Deus nos designou para cumprirmos os seus propósitos nessa terra. Amém? Eu posso ouvir um amém por isso? Isso foi feito de forma o quê? Intencional. Mas nós não podemos perder de vista que aquele que nos confiou responsabilidades, ele espera que aquilo que nos foi conferido venha crescer, frutificar e multiplicar. Entende isso? E para que aquilo que nos foi confiado possa crescer, isso envolve responsabilidade, queridos. Porque tudo que Deus nos confiou carrega destino, carrega propósito, irmãos.
E quando nós entendemos eita gagueira, sai em nome de Jesus. Quando nós entendemos essas coisas que nos foram confiadas, então nós nos posicionamos em conformidade com aquilo que entendemos da parte dele como plano. Isso molda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver e, consequentemente, a nossa maneira de agir, irmãos. Quando nós entendemos a missão, nós não nos deixamos envolver pelas coisas deste mundo. Nós não perdemos tempo com as coisas desta vida, porque os nossos olhos estão focados na missão que nos foi dada, e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, isso posiciona a nossa vida no seu querer, na sua vontade, e nos habilita a andar em linha com aquilo que foi confiado da parte dele a cada um de nós, irmãos. Por isso que eu e você carregamos sobre os nossos ombros, eu não falo um fardo, porque aquilo que vem de Deus é leve e suave, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ela não acrescenta dores. Mas eu quero dizer que assim, simbolicamente, nós carregamos sobre os nossos ombros esse encargo de responsabilidade que não nos pesa, pelo contrário, nos dignifica, irmãos, porque dentre muitos, ele escolheu você. Dentre tantos ele escolheu você. Desde o ventre ele separou você. E nós precisamos valorizar tudo isso que nos foi confiado e assim darmos o nosso melhor. E entender, irmãos, que a nossa missão consiste em viver uma vida centrada naquilo que o Senhor estabeleceu para nós como plano. Porque uma das coisas que nós precisamos entender, e isso é um pilar da vida cristã, desde o momento que você nasceu de novo, você morreu para si mesmo, você morreu para o mundo e passou a viver para Deus. Porque você foi ressuscitado em Cristo. Tudo aquilo que era relacionado à sua vida velha ficou para trás. Eu posso ouvir um amém? Diga após mim, por gentileza, tudo aquilo que era relacionado à minha vida velha ficou para trás. Ou seja, você não é mais sombra daquilo que um dia você foi. Você é alguém completamente novo. Você não é uma reforma, você não é uma restauração, você é um ser completamente novo. Deus refez cada um de nós quando nós nascemos de novo. Então, desde que isso aconteceu, nós precisamos entender que houve uma mudança de status, outrora no império das trevas, mas agora no reino do Filho do seu amado. Aqui vivíamos de acordo com as concupiscências e o desejo e a vontade da carne, escravizados pelo pecado, dominados pelo diabo, mas agora, depois que nós encontramos o Cristo, o Filho de Deus, João 8,32 vai dizer que a verdade nos libertou, e conhecendo essa verdade, irmãos, de fato nós desfrutamos de plenitude, onde eu e você vivemos uma vida livre de todo grilhão, de todo fardo, de toda acusação, de todo peso. E essa nova vida que nos foi comprada por meio do sangue do Cordeiro, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, que nós fomos comprados. Então, desde que isso aconteceu, que a palavra comprado é a mesma que pode ser usada como sinônimo para redenção, para resgate, ou seja, desde o momento que nós somos resgatados, a nossa vida agora consiste em fazer a vontade daquele que nos redimiu. Consiste em fazer a vontade daquele que nos resgatou. Consiste em fazer a vontade daquele que nos comprou. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém, irmãos? Então, desde o momento que eu tenho essa consciência, eu preciso entender que desde então, que Cristo me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele designou ofícios os quais eu devo exercer em seu nome nessa terra, isso precisa, ou seja, essa consciência, ela precisa minimizar todo e qualquer senso de egoísmo, onde as pessoas deixam de lado, tornando secundária a vontade de Deus, para que ela possa viver a sua vida agora em Cristo, mas para si mesmas, onde elas colocam em primeiro lugar o seu próprio desejo, a sua própria vontade, os seus próprios anseios. Mas quando nós olhamos para aquilo que foi feito por meio da cruz, nos faz entender que essa mudança de estação de trevas para a luz, nos posiciona em direção ao centro da vontade de Deus, onde eu coloco o reino, a justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas, irmãos. Então a gente precisa entender que há uma expectativa da parte de Deus, que entendamos essas verdades.
Ou seja, Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Devemos desenvolver aquilo que Ele nos confiou, porque um dia Ele vai voltar. E por esta razão, qual é a pergunta mais assertiva que eu e você devemos fazer? Será que é, o que eu devo fazer da minha vida? Claro que essa é uma boa pergunta, mas eu quero te dizer, a mais assertiva seria, o que o Senhor espera encontrar em mim quando Ele voltar? Porque nós não podemos perder de vista, queridos, que nós vamos ter que prestar contas com aquele que nos chamou. Essa prestação de contas, ela vai ser inevitável. Não tem como escapar, irmãos. Por isso, a maneira como nós vivemos conta muito. Porque ela pode determinar o quão longe estamos daquilo que Deus quer que façamos. Bem como também ela pode determinar o quão focado nós estamos e envolvidos na seara, desenvolvendo tudo aquilo que Ele nos confiou. Por isso que essa parábola traz lições extraordinárias e nos mostra, abrindo os nossos olhos, nos fazendo entender a importância, queridos, de agir em conformidade com a palavra, com a revelação que nos é dada por meio das Escrituras, mudando, posicionando o nosso coração, nos fazendo viver centrados naquilo que Deus nos chamou. Porque o que nos foi confiado não deve ser enterrado. Eu vou dizer isso de novo. O que nos foi confiado não deve ser enterrado. Vou falar mais uma vez para você não esquecer. O que nos foi confiado não pode ser enterrado. Por isso que nós estamos falando nessa noite sobre não enterrar aquilo que Deus nos confiou. Diga após mim, não enterre aquilo que Deus te confiou. Mais uma vez, não enterre aquilo que Deus te confiou. Agora, queridos, para a gente entender ainda de maneira mais profunda tudo o que Jesus apresenta aqui nessa parábola, eu preciso fazer com você um retrocesso em relação à história, para que a gente possa entender como era o contexto histórico do mundo antigo. Nós vamos perceber algumas coisas que vão nos fazer entender algo essencial. Uma delas é perceber que nessa parábola não há senso de injustiça, porque há muitos que erroneamente interpretam de forma equivocada essa parábola, e eles pensam que pelo fato de Jesus ter dado 5 a um, 2 a outro e 1 para o terceiro, esse terceiro foi injustiçado. Mas quando você vai olhar para aquilo que cada um recebeu, o que equivalia, queridos, com base na economia daquela época, você vai chegar em concordância comigo e vai notar que todos eles foram generosamente abençoados. Eles receberam tamanha bênção, o que eles precisavam agora é só frutificar aquilo que Deus os havia confiado conforme essa parábola. Deixa eu te dizer, nos dias de Jesus, um denário, ele era correspondente ao dia de um trabalhador. Ou seja, quem estava na lavoura, quem trabalhava em construção, quem fazia qualquer tipo de serviço braçal, no final do dia ele recebia um denário. Mas quando o texto traz os talentos, falando de 5, 2 e 1, gente, o talento tem um valor inestimável. Porque um talento apenas, ele era equivalente a 6.000 denários. Então, um talento era equivalente a 6.000 denários. Então, olha só o que o texto está nos mostrando. Aquele que recebeu um talento, ele recebeu um valor equivalente a 6.000 denários. E sabe o que correspondia a 6.000 denários naquela época? 16 anos sem precisar trabalhar. Era um valor suficiente, onde essa pessoa poderia se manter de forma estabilizada por 16 anos. Eu não sei se você sabia disso. Pensa. Então ele recebe um valor onde ele poderia ficar tranquilo por 16 anos. Mas o que me chama a atenção é que aquele que recebe 5, que recebe 2, eles não se acomodaram como o terceiro. O terceiro, recebendo uma grande confiança, uma grande responsabilidade, ele preferiu escolher o caminho da inércia. Por isso que o texto vai trazer a palavra imediatamente, a qual eu pedi para que vocês respondessem durante a leitura do texto. Essa palavra imediatamente, ela traz consigo, no seu sentido original, o senso de urgência. Quando os dois, recebendo quantias
altíssimas, como também o terceiro recebeu, eles entenderam que eles não poderiam ficar parados, que eles deveriam frutificar, multiplicar aquilo que havia sido recebido. Eles entenderam que a confiança a qual o Senhor havia depositado sobre eles era tão honrosa, tão dignificante, que eles não tinham outra resposta a não ser se envolver imediatamente com os negócios do seu Senhor. Então o que eles fizeram? Se envolveram, colocaram as mãos, começaram a trabalhar, começaram a desenvolver aquilo que havia sido confiado a eles. Isso mostra, irmãos, que esse termo, imediatamente, ele precisa abrir os nossos olhos, nos mostrando que eu e você não podemos perder tempo com as coisas desse mundo. Nós não podemos ficar acomodados, queridos, porque uma hora Jesus volta, nós não sabemos o tempo, nós não sabemos a hora, porque a Bíblia declara que essa volta será iminente. E esse termo iminente, de acordo com a teologia, significa a qualquer momento, a qualquer instante, pode acontecer nesse exato momento que nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Então significa que eu preciso estar envolvido, alerta, vigilante e comprometido, porque quando ele voltar, haverá prestação de contas. Mas esse mundo, o qual nós estamos vivendo, ele está oferecendo tantas distrações pelas quais muitos estão enveredando pelo caminho da acomodação espiritual. E nós não podemos agir como esse terceiro, que no versículo 18 diz, conforme nós lemos o texto, que ele abriu uma cova e fez o quê? Escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu não sei se você sabe, no mundo antigo era muito comum, quando os lugares estavam sendo invadidos, quando havia algum tipo de instabilidade política, quando as coisas saíam dos seus devidos lugares, as pessoas, como não tinham bancos, elas recorriam a esse hábito de enterrar os seus bens com o intuito de protegê-los. Aquilo que o terceiro servo fez, ele faz com base em uma linha ou numa imagem cultural, e Jesus usa essa imagem para trazer um elemento espiritual e confrontador. Porque, aparentemente, aquilo que aquele servo estava fazendo demonstrou cuidado. Mas, na verdade, queridos, a sua ação apenas revelou a sua negligência. Ele foi negligente com aquilo que lhe foi confiado. E aqui Jesus está trazendo essa lição, mostrando que o problema deste homem foi a falta de produtividade em relação àquilo que Deus o havia confiado. Ele preferiu escolher a inércia, ele preferiu não frutificar, ele preferiu não se envolver, e assim contrariando a expectativa daquele que o havia chamado, irmãos. E infelizmente, essa é uma realidade às vezes nos nossos dias. Eu não posso generalizar, mas uma das coisas que eu e você podemos perceber, que muitos às vezes acomodam naquilo que eles entendem que já é o suficiente para corresponder ao chamado que receberam. E por causa disso, alguns pensam, não, só ir à igreja já é o suficiente. Dizimar já é o suficiente. Cantar já é o suficiente. Queridos, nós não estamos dizendo que isso é errado, porque congregar é bíblico, dizimar é bíblico, adorar é bíblico, estar em comunhão é bíblico. Há um chamado coletivo, onde eu e você fomos designados por Deus como aqueles que são responsáveis por compartilhar a reconciliação. Mas além disso, nós não podemos perder de vista, cada um de nós temos um chamado individual. E a minha pergunta é, o que você está fazendo com o seu chamado? O que eu estou fazendo com o meu chamado? Estamos desenvolvendo o que Deus nos chamou, irmãos? Ou nós estamos aí só na média, só fazendo o básico? Será que não há em nós uma disposição para entender que aquilo que Deus nos confiou exige de nós mais comprometimento, mais devoção, mais dedicação? Ou será que nós vamos incorrer na mesma ação, ou na mesma atitude, ou no mesmo comportamento do terceiro servo, que preferiu o conforto e a comodidade, fazendo deles a sua prioridade?
E quando nós trilhamos por esse caminho da conformidade, irmãos, nós acabamos incorrendo no mesmo erro. Por isso que eu e você precisamos entender que por mais que eu seja uma pessoa que faça aquilo que eu descrevi, como por exemplo, estar na igreja, como dizimar, entre outras coisas, eu não posso usar isso como justificativa plausível para atestar que eu tenho direito legal para enterrar aquilo que Deus me chamou. Eu não devo enterrar o que Ele me chamou a fazer. Além de congregar, além de dizimar, além de adorar, eu preciso me envolver e me comprometer e dar o meu melhor naquilo que Ele me chamou a fazer, irmãos. Essa mentalidade de enterrar os dons, essa mentalidade de se acomodar, essa mentalidade de não se envolver, essa mentalidade de apenas fazer o básico, isso precisa ser removido, irmãos. Talvez o que levou este homem a enterrar o talento recebido e ficar tranquilinho até que o seu senhor voltasse, talvez foi a ideia de pensar, rapaz, eu recebi um valor equivalente a 16 anos, eu vou me envolver para quê? Eu vou descansar, eu vou curtir a vida, deixa isso para depois. Não, queridos, o que Deus nos chamou é para ser desenvolvido agora. Agora. Porque, queridos, haverá prestação de contas. Quando eu perco de vista esse senso de urgência, no que diz respeito, responder a esse chamado que me foi confiado, irmãos, isso me leva a viver uma vida completamente distraída. E quais são os sinais de distrações? Quando eu me preocupo mais em ter coisas nessa terra. Quando eu me preocupo mais em me enveredar, em apenas consumir excessivamente o entretenimento, ou apenas buscar a realização pessoal e a satisfação dos meus prazeres. E por causa disso, irmãos, as pessoas acabam vivendo uma vida completamente centrada nesta terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia constantemente nos lembra que a nossa passagem aqui não é permanente, esta não é a nossa pátria, este não é o nosso lugar final, não é o nosso destino final, irmãos. Nós não somos deste mundo. Em 1 de João, no capítulo 2, no versículo 7, o apóstolo vai dizer o seguinte: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Veja, eu não estou dizendo em nenhum momento que o problema está em realizar sonhos. Bem como também não disse que o problema está em acumular bens ou aumentar as suas finanças, os seus recursos. É lícito, desde que isso não tome o seu coração. Porque desde o momento que as coisas desse mundo tomam o seu coração, você não consegue se envolver de forma integral com as coisas do reino. Nada errado ter, nada errado possuir. O errado está em deixar que isso ganhe o nosso coração. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, Jesus vai voltar. Então eu preciso estar preparado, eu preciso desenvolver tudo o que Ele tem me confiado para que eu possa prestar contas. Sabe qual o nome que eu dou para isso? Consciência de eternidade. É você estar consciente dessa eternidade. Sabe, queridos, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles viviam com essa grande expectativa da volta de Cristo, irmãos. Eu me lembro quando eu era um adolescente, hoje eu tenho 47 anos, mas quando eu tinha entre 8 e 12 anos, irmãos, o assunto mais falado na igreja era a volta de Cristo. Era o sermão mais pregado nas igrejas. Eram as músicas mais cantadas. O mercado está vazio, o rei está voltando, entre outras. Isso trazia em nós aquele senso, aquela consciência, Ele está voltando, Ele vai voltando. Isso norteia a nossa forma de viver, irmãos. Quando eu entendo que Ele voltará, eu entendo que eu não tenho tempo para me enveredar nas coisas desse mundo. Eu me comprometi com Ele, a minha vida é dEle, e para Ele viverei e cumprirei a sua vontade nessa terra. Oh, aleluia! E a igreja primitiva também tinha essa expectativa, e por esta razão, irmãos, eles passaram por tudo aquilo que passaram, e perseveraram até o fim.
foram perseguidos. Se você lê a história da igreja e vê o momento onde eles foram queimados vivos no Coliseu, entre tantas atrocidades que os nossos antepassados na fé viveram e suportaram, mesmo diante de uma perseguição ostensiva, em nenhum momento eles retrocederam na fé, porque eles traziam consigo essa bendita esperança, irmãos. E hoje às vezes a gente está vendo as pessoas largando Jesus por qualquer motivo, irmãos. Às vezes por coisas tão banais. E por que as pessoas às vezes largam tão facilmente, não se comprometem de forma tão integral? Porque perderam essa consciência de eternidade. Está tão apegada às coisas desse mundo que eles estão imaginando que vai ficar aqui para sempre. Estão vivendo como se Jesus nunca mais fosse voltar. Mas deixa eu te dizer, Isaías capítulo 55, versículo 11 diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Se Ele falou que vai voltar, meu irmão, minha irmã, tenha certeza, isso vai acontecer. Nós não podemos deixar nos envolver com as coisas desse mundo, irmãos. Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 20, que a nossa pátria é aqui na terra, amém? Amém não. Sempre eu pego alguns, né, com esse amém. Não, amém. A nossa pátria não é a terra, irmãos. Espiritual não. A nossa pátria é os céus. Paulo disse isso aos Filipenses. Irmãos, essa consciência, ela posiciona a minha vida de tal forma que eu entendo que eu não negocio a minha santidade. Porque eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. Eu não sou um cidadão daqui, estou aqui de forma temporária para estabelecer o reino e o querer, a vontade dele, comunicar a sua palavra com os outros para curar os enfermos, libertar os cativos e proclamar o ano aceitável dele. Eu entendo que há sobre mim essa missão, então eu não negocio a minha santidade. Eu não brinco com pecado, não me deixo ser seduzido pelo dinheiro. Isso tudo é uma consciência de eternidade, irmãos, quando você permanece centrado em tudo aquilo que Deus te falou. A terra não é o nosso destino final. Diga após mim, por favor, a terra não é o nosso destino final. Por isso que a gente precisa entender, irmãos, que o Evangelho de Cristo, ele não nos foi dado apenas para melhorar a nossa vida no presente. É claro que crendo nele, nós podemos comer o melhor dessa terra, porque servimos um Pai bom, um Pai galardoador, um Pai supridor, um Pai provedor, Jeová Jireh, aquele que veio prover todas as coisas. Claro que nele nós podemos desfrutar de coisas boas nessa terra, mas nós não podemos perder de vista, irmãos, que o Evangelho foi dado com o intuito também de nos preparar para a eternidade, irmãos. Abrir os nossos olhos e nos conscientizar daquilo que eu e você devemos fazer. Porque haverá um ajuste de contas, como aparece no versículo 19 de Mateus 25. Olha o que o texto vai dizer, Mateus 25, 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O que esse Senhor fez ao voltar, irmãos? Ajustou conta com eles. Deixa eu te dizer, eu acho lindo a forma como Jesus ensinava, e essa linguagem, que ele usa aqui, ela está diretamente ligada à forma como funcionava financeiramente o mundo antigo. Porque essa ideia era como se Jesus estivesse dizendo que esse ajuste de conta, ele tem como base o fato de um administrador que vai examinar os registros detalhados de tudo aquilo que foi feito por aqueles os quais ele designou as suas responsabilidades. Então, quando ele usa esse termo ajuste de conta, é justamente para falar sobre isso, onde haverá uma análise daquilo que foi feito, irmãos. E Paulo abre os nossos olhos para essa verdade, dizendo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o que, irmãos? O tribunal de Cristo. O que vai acontecer no tribunal de Cristo, irmãos? Ali será um julgamento para salvação? Não. Será avaliado as obras, o que foi feito, o que foi realizado. Eu acho lindo que essa palavra tribunal, ela vem da palavra grega bema, que era constantemente usada pelos romanos. E essa expressão, ela traz a ideia de uma plataforma, onde ali eram elevadas as pessoas que haviam tido êxito em tudo aquilo que lhes fora confiado.
E após uma análise, e após a averiguação dos fatos, essas pessoas eram devidamente abençoadas, reconhecidas, elas eram abençoadas, elas recebiam aquilo que era merecido. Da mesma forma, queridos, haverá essa análise daquilo que foi feito. Porque uma das coisas que você precisa entender é que essa análise feita por Cristo no seu tribunal, ela não consiste em avaliar o que você recebeu. Consiste em avaliar aquilo que você fez ou deixou de fazer com aquilo que você recebeu. Entendeu isso ou não? Então a questão é, quando você estiver perante o tribunal de Cristo, o que vai ser perguntado é o que você fez com aquilo que lhe foi confiado. Como você desenvolveu os encargos os quais eu conferi a você. Como você desenvolveu tudo aquilo que eu depositei nas suas mãos. Por isso, queridos, que esse é o ponto central dessa parábola, onde Jesus está trazendo em voga a fidelidade, a perseverança, o comprometimento e o foco nas coisas que são do alto, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer também que a nossa atenção precisa estar aonde? Onde ele vai usar o termo atentando. Atentando para quê? Para as coisas que vêm de baixo, amém? Agora vocês ficaram espertos, né? Atentando para as coisas que vêm do alto. Essa consciência de eternidade, queridos, ela interfere diretamente na forma como nós nos posicionamos e nos envolvemos com a seara e com o seu Senhor. Não pode haver como resposta da nossa parte negligência em relação àquilo que Deus nos chamou. Porque se eu for letárgico, se eu for negligente, eu posso ser inserido na mesma categoria daquele terceiro servo foi. E qual foi a categoria que ele foi inserida? Na categoria do servo mau e negligente. Eu não quero ser introduzido nessa categoria. Eu não sei se você sabe, essa expressão negligente e mal, aqui nesse texto, no original, quando você extrai o sentido do que Jesus estava dizendo, em outras palavras, conforme o sentido original, eu poderia parafrasear o texto dizendo da seguinte forma: o Senhor chamou aquele terceiro servo de apático, preguiçoso, passivo e espiritualmente indiferente. Meu Deus. Em outras palavras, era o que o Senhor estava dizendo: rapaz, você foi preguiçoso e não desenvolveu o que eu te confiei. Você foi passivo, escolhendo o conforto, a comodidade ao invés do serviço, ao invés do envolvimento, você preferiu a passividade. E o que é uma pessoa espiritualmente indiferente? Que ela não liga, ela não se importa, é indiferente para ela. Por mais que pessoas falem, por mais que pessoas pregam, ela escuta e não toma uma atitude, porque ela é indiferente. Mas essa é a vontade de Deus, que sejamos inseridos nessa categoria de pessoas que são indiferentes? Não. E por que não é a vontade dele que sejamos inseridos nessa categoria? A resposta é simples: só pelo fato dele já ter escolhido você antes mesmo do seu nascimento, é porque ele já viu em você tudo aquilo que ele tem como expectativa em ver crescer, desenvolver, frutificar, tudo aquilo que ele te confiou, meu irmão. Por isso precisamos ter essa consciência. Essa volta, queridos, ela vai ser inevitável. Ele vai voltar. Se nós não tivermos essa consciência de eternidade, irmãos, a gente pode ser pessoas que apenas frequentam os cultos, mas acaba que enterram constantemente aquilo que Deus nos confiou. Pode ouvir mensagens, porém, continuam espiritualmente improdutivas, porque Deus não quer fazer algo por intermédio delas, não, porque elas não querem se envolver. Por isso que há uma expectativa da parte de Deus, em nos ver envolvendo com a sua obra. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 16, quando Jesus advertiu a igreja de Laodiceia, foi justamente por causa disso, irmãos. Deixa eu te dar rapidamente um contexto de como era a cidade de Laodiceia. Era uma cidade muito rica, uma cidade que tinha muita estrutura têxtil, ela tinha uma medicina muito avançada e por causa dos seus comércios era uma cidade muito rica. O problema foi que essa riqueza começou a afetar de tal maneira a vida dos irmãos,
que eles se tornaram apáticos em relação ao cumprimento do propósito. Eles começaram a se tornar indiferentes ao chamado qual havia recebido da parte de Deus. E por isso Jesus vai falar: rapaz, eu estou a ponto de vomitar vocês. Porque vocês agora, por causa de todo o contexto que vocês estão inseridos, ao invés de vocês influenciarem, vocês permitiram ser influenciados, vocês se tornaram mornos. Que é aquela coisa nem quente, nem fria, aquela coisa xoxa. Bebe água morna, que delícia. Por isso ele vai e chama a atenção daquele povo. Por isso que ele chama a nossa atenção, irmãos, para que a gente não deixe que a materialidade desse mundo venha nos seduzir de tal maneira que a gente se torne um bando de pessoas mornas. Não! Você é cheio do fogo, você é cheio do Espírito, justamente para iluminar, para influenciar, para salgar, para libertar, para curar, para ressuscitar, para expulsar demônio. Você foi colocado nesse mundo para o diabo passar raiva com você, meu irmão. Uma pergunta básica para a nossa reflexão, hashtag pense por um minuto. Você foi levantado para ser um opositor de Faraó, não amigo, hein? Você não pode ser seduzido pelas coisas desse mundo, porque há uma grande expectativa no coração de Deus em ver você frutificar. Ele quer que você desenvolva, Ele quer que você cresça. E Ele não quer que você perca de vista que o Filho dele vai voltar. Jesus vai voltar de forma eminente, repentina. Por isso nós não podemos perder tempo, queridos. Temos que dar uma resposta e viver uma vida comprometida e não aceitar ser seduzido por este mundo. Caminhando para o final, eu gostaria que você pensasse comigo por um instante. Eu quero tentar fazer uma analogia para você ter um resumo de tudo que nós falamos até aqui. Se você não lembrar de nada que eu disse até aqui, pelo menos guarde isso. Porque vai te ajudar a ter uma síntese do que foi tratado até este momento. Pense comigo, imagine alguém que aluga um quarto de hotel por uma noite. E ao chegar lá, ele depara com a cor do quarto e não gosta. Ele olha para os móveis e não acha tão legal. Não gosta do tamanho da televisão. Ele olha para a cama e pensa: rapaz, não está do meu agrado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar todos os meus recursos para reformar esse quarto. Então ele começa a gastar e a reformar o quarto, o qual ele não vai morar. E o propósito daquele quarto é apenas que ele passe uma noite. Qualquer pessoa que o veja agir daquela forma, ela vai chegar na seguinte conclusão: rapaz, que cara louco. Ele nem vai morar aqui. Só vai passar a noite e está perdendo tempo com essas coisas, gastando o que tem em uma coisa que não é permanente. Agora pense isso, guarde isso na cabeça e vamos trazer para os nossos dias. Esse mundo é como fosse esse quarto de hotel. Então, por mais que ele me ofereça coisas pelas quais chame tanto a minha atenção, que venha me envolver, a ponto de fazer com que eu esqueça a minha missão, eu não devo enveredar por esse caminho, porque esse mundo não é o meu destino final. Essa estação temporária, ela consiste no cumprimento da vontade de Deus. Então, enquanto estou aqui, eu prego a palavra, eu cumpro a vontade, eu abençoo pessoas, eu falo de Cristo, eu falo sobre o Espírito Santo, eu compartilho do amor do alto. Porque eu entendo que Ele vai voltar e a minha morada é com Ele. Mas enquanto há vida em nós, nós cumprimos o propósito dEle nessa terra, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá. E pelo fato da nossa pátria ser lá, não faz sentido você ficar se desgastando pelas coisas desse mundo. Não faz sentido. Entende que não tem lógica? A lógica está em fazer a vontade de Deus. A lógica está em estar comprometido com a vontade de Deus. A lógica está em ser aquilo que Deus designou você para ser. A lógica está em você desenvolver tudo aquilo que o Senhor te confiou. A lógica está em você não enterrar aquilo que te foi confiado. A lógica está em você multiplicar. E a lógica está quando Jesus voltar, Ele poder se alegrar na prestação de contas e ver que você teve êxito naquilo que Ele te falou.
Deixa eu te dizer, meu irmão, o maior sucesso da vida não é as conquistas que eu e você teremos nesse mundo. A maior conquista é ouvir da boca dele: servo bom e fiel. Oh, aleluia! Servo bom e fiel. Entra onde? No gozo do seu Senhor. Ele vai voltar, queridos. Ele vai voltar. Por isso eu e você temos também, ou precisamos ter, esse senso de urgência. Esse senso de urgência, onde nós entendemos que Ele nos chamou, que Ele nos designou, que Ele nos confiou, queridos. Talentos os quais não devem jamais ser enterrados, pelo contrário, serem desenvolvidos. Serem desenvolvidos. Eu lembro que houve um tempo da minha vida, quando eu era mais jovem, quando eu tinha entre 14 e 16 anos, aquela fase que às vezes a gente passa, eu me tornei uma pessoa muito ociosa em relação às coisas espirituais. E essa inércia, queridos, me prejudicou tanto, porque ela abriu margens para tantos sentimentos e pensamentos, os quais jamais fizeram parte do plano e nem do propósito de Deus. Eu acabei experimentando coisas que não deveria experimentar, tendo experiências que não faziam parte do plano de Deus, porque eu comecei a trilhar um caminho completamente distante daquilo que Ele havia preparado para mim. Até que eu recobrei a consciência e pude perceber que eu estava tão envolvido com as coisas desse mundo, que aquilo havia obscurecido a minha consciência de eternidade. Quando eu me vi, queridos, eu estava apenas envolvido em coisas que satisfaziam a minha carne por um momento, por um instante. Acabava que eu trilhava caminhos que não produziam vida, mas uma suposta alegria. Eu me alegrava, ria, mas depois, quando eu estava em casa, eu me sentia tão vazio. E sem contar as vezes que eu me sentia condenado, pesado por dentro. Eu falava: caramba, não me sinto bem. E eu recordo que então, numa noite eu falando com o Senhor, eu disse: eu não posso continuar assim. Eu não posso estar tão distante do que o Senhor tem para mim. E foi ali que eu falei com Ele: Pai, eu quero dedicar os meus dias a cumprir a sua vontade. Queridos, uma simples oração foi como se uma cortina abrisse diante de mim. E ali eu percebi que o nosso Deus é aquele que não desiste de nós. E Ele não tinha abortado o plano dEle para mim. Eu apenas que tinha colocado em ato por causa das minhas próprias decisões. Mas Ele nunca desistiu de mim. E eu lembro que então eu comecei a me envolver, irmãos. E esse senso, uma das primeiras coisas que eu comecei a pensar, foi nesse senso de eternidade. Isso gerou em mim um despertar, um senso de urgência. E eu entendi: eu preciso me envolver com a seara, com o Senhor da seara, e cumprir tudo aquilo que Ele quer que eu faça. E foi ali que eu falei com Ele em oração: eu quero me comprometer com o Senhor. Quero frutificar, quero multiplicar aquilo que o Senhor tem confiado em minhas mãos. E de lá para cá, eu tenho feito isso desde então. E eu posso te assegurar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi me render a Ele. E permitir ser usado. Porque eu comecei a ter experiências as quais ainda não tinha tido, a viver coisas com Ele que eu ainda não havia experimentado. E a boa notícia é: quanto mais consciente da eternidade você se torna, mais velho você vai ficando, o fogo não diminui, pelo contrário, parece que vai aumentando. O desejo, o fervor, o ânimo, a disposição de servir ao Rei dos Reis. Não enterre os seus talentos, não enterre aquilo que Ele te confiou. Multiplica isso, frutifica isso. Não se acomode, não se coloque em um lugar de acomodação.
Há tanta coisa para Deus fazer através de você. Há tantas pessoas as quais Ele quer alcançar. Você sabia que há um grupo de pessoas que às vezes o João não consegue alcançar, mas você consegue porque elas fazem parte do seu círculo social? Você é a extensão desse reino nessa terra. E é através de Jesus, através de você, que Jesus vai tocar essas pessoas. Então não se cale, não se omita. Se envolva com o reino, não se distraia com as coisas desse mundo. Se comprometa a dar o seu melhor, a fazer o seu melhor, melhor do seu tempo, melhor da sua disposição, melhor dos seus recursos, melhor dos seus dons. É tudo para Ele, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse lugar, no seu lugar, por gentileza. Eu já estou terminando. E eu gostaria de orar por você. A minha ideia aqui não é trazer nenhum tipo de condenação sobre os seus ombros, nenhum tipo de fardo, pelo contrário. A minha ideia é estartar você. Não pela minha força, mas pelo poder do Espírito. Para que você hoje saia daqui consciente. Eu não vou dar menos para Deus, eu vou dar o meu melhor. Se você sabe que foi designado por Deus, porque eu sei que você foi, porque todos nós fomos escolhidos, e você percebe que não estava fluindo da maneira como você deveria fluir, eu quero orar por você. Será que você teria coragem de vir aqui à frente? Onde você no seu coração está dizendo: Senhor, eu tomo a decisão de dar o meu melhor. Não quero mais me conformar com menos, eu quero mais. Gente, por que conformar com menos se o nosso Deus é mais? Nós podemos mais, porque o seu Espírito nos habilita, o seu Espírito nos capacita. Há uma unção que nos ajuda a ir além da nossa própria capacidade, queridos. Há uma unção que nos impulsiona a ir além das nossas próprias habilidades. Às vezes as pessoas não se envolvem de forma tão intensa naquilo que Deus quer que elas façam, porque elas começam a pensar na força que elas mesmas têm. Mas deixa eu te dizer, você vai fazer o que Deus quer que você faça na força dEle, na unção dEle, no poder dEle, na graça dEle, operando através da sua vida. Dê o seu melhor e você não vai se arrepender. Eu sinto pelo Espírito, eu percebo pelo Espírito que há mais pessoas. Não se sinta constrangido. Se esse for o caso, eu gostaria que os demais irmãos fechassem os seus olhos, por gentileza, começassem a orar em outras línguas. Venha, saia do seu lugar. Oh, aleluia. Isso, vem, sem constrangimento. Aqui é um ambiente seguro, você não vai ser julgado aqui. Estamos em casa, estamos em família. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Frutifica. Desenvolva os seus talentos, desenvolva os seus dons. Seja intenso naquilo que Deus te chamou. Estamos vivendo num tempo, queridos, que não há mais espaço para desculpa. Não há mais espaço para desculpa. Vamos para cima, vamos com tudo. Há nações para serem conquistadas, há nações para serem impactadas, há nações para serem salvas. Há nações para serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito se move através da igreja. Oh, lalabacita, eredecanda, lalalabararará, sorodecai. Abre os seus lábios e adore. Isso, vem, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu declaro em nome de Jesus, as forças sendo renovadas, ânimo renovado. O Espírito me diz que Ele está trazendo sobre nós uma consciência tão clara sobre aquilo que o Pai quer mover através de nós. E pelo Espírito eu percebo essas dúvidas sendo cessadas. Nunca mais você vai ter dúvidas em relação àquilo que Deus quer fazer através de você, porque há algo da parte dEle sendo compartilhado agora.
clareza vinda do alto, clareza vinda do alto, clareza vinda do alto, clareza vinda do alto, aleluia. Pai, eu oro pelos meus irmãos que aqui estão, desejosos, meu Pai, em dar o melhor e fazer tudo aquilo que lhes fora confiado. Eu agradeço pelo seu poder capacitador e habilitador, Pai, que dão a eles tudo aquilo que é necessário para que eles tenham êxito no cumprimento do chamado. Eu oro para que a cada dia, Pai, tudo aquilo que o Senhor confiou a eles cresça, multiplique, floresça, Pai, pela glória e honra do seu nome. E eu declaro, Pai, por intermédio da vida deles, o Senhor operando de forma sobrenatural, poder do alto se manifestando, poder do alto se manifestando, poder do alto se manifestando em nome de Jesus, poder do alto se manifestando em nome de Jesus, poder do alto se manifestando, Pai, e os seus filhos frutificando, florescendo, crescendo, rompendo em tudo aquilo que eles precisam romper, Pai. Oh, ralabaciteredecanda, lalalabarassorodecai. Revestidos de poder, 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 revestidos de poder. Oh, ralabaciteredelebararassorodecai. Todos possam erguer as mãos, ergam suas mãos ao Senhor, e vamos agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, e por tudo aquilo que Ele está operando e fazendo nesse exato momento. Obrigado, Pai, pelo seu poder. Obrigado, Pai, pela sua graça. Obrigado, Pai. A chama acesa não mais se apagará. A chama acesa não mais se apagará. Ela arderá continuamente, continuamente, continuamente. Conscientes, Pai, da eternidade, conscientes do propósito qual o Senhor tem para nós, conscientes do seu plano, conscientes do seu querer, conscientes da sua vontade, conscientes de tudo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, Pai. E da nossa parte nós respondemos com sim. Eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Envia-nos, 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 envia-nos em nome de Jesus. Por isso nós te agradecemos, Pai, e te glorificamos em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem alto. Maravilhoso, maravilhoso. Pode voltar, queridos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Em que verei a face do meu
Nós só podemos cantar que nós esperamos o dia em que veremos a face do nosso Senhor com tão grande alegria, com tão grande expectativa, porque nós temos certeza da nossa salvação. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Quantos aqui podem dar um glória a Deus por isso? E assim como o Charles ministrou sobre a bendita esperança, quando nós cantamos sobre esse dia, essa é a nossa bendita esperança. Não confundindo o nosso destino com a nossa missão, mas esperando e sonhando esse dia em que veremos a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento, se você está aqui e você viu o grupo de louvor cantando de forma tão genuína, tão maravilhosa, com tão grande expectativa, e no seu coração você disse: eu queria cantar desse jeito, eu queria também ter essa expectativa hoje, mas eu não tenho certeza, eu não consigo cantar dessa maneira, porque eu ainda não tenho certeza dessa salvação e dessa bendita esperança. A igreja nesse momento continua orando em outras línguas, continua gerando esse ambiente, continua agora gerando expectativa para essas pessoas. Mas se você é essa pessoa que eu acabei de mencionar, se você